meus, eu quero fazer propaganda só desse, Inteligência Financeira para Vencer na Vida. São 3 DVDs, um fala sobre o que você não deve fazer com o seu dinheiro, a outra, o que você deve fazer com o seu dinheiro, e o último, a sua relação com o dinheiro, como ganhar a vida sem perder a sua alma. Dá uma olhada lá, é uma matéria, tá certo? E eu também quero aproveitar uma última propaganda. Eu sou o diretor executivo do Instituto Haggai. Entre no nosso site, veja lá, temos cursos que podem abençoar a sua vida. Mensagem de hoje, o título dela é, Graça Perfeita para Famílias Imperfeitas. Graça Perfeita para Famílias Imperfeitas. E o nosso texto está em João capítulo 2, versículos 1 a 11, que vocês conhecem muito bem. Podem abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia e vamos ler o texto. João capítulo 2. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Grife essa frase agora. Jesus também foi convidado. Esse é o primeiro ponto. Jesus foi convidado para aquele casamento, com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? É só uma frase, viu, querido? Chamar a pessoa assim de mulher não é uma falta de educação de Jesus, era um costume da época. Lembra que na cruz ele virou para João e disse para ele: eis aí a tua mãe. E aí ele falou: mulher, eis aí o teu filho. Era uma frase da época. Então ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, aqui está a segunda frase que você deve grifar: fazei tudo o que ele vos disser. A primeira foi: Jesus foi convidado. A segunda é: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas. 6 talhas são uma coisa grande de pedra, onde cabe mais ou menos 120 litros de água. E os judeus usavam isso para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Metretas é um vasilhame que mais ou menos cabe 40 litros, então 2 ou 3 cabiam 100 litros naquela outra pedra lá. E Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, está aí a terceira frase. Esse milagre, a água foi transformada em vinho. Agora, o mestre-sala, não sabendo de onde viera, quer dizer, não sabiam de onde veio o vinho, né? Mas o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Quer dizer, Jesus fez algo especial, não é isso? Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. E aí vem a frase: manifestou a sua glória. Essa é a quarta fase. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Queridos, uma vez eu assisti uma cerimônia de casamento, sabe aquelas coisas bonitas, parece de cinema americano, aquelas cadeirinhas todas brancas, era um dia de sol, aquele negócio ao ar livre, uma passadeira bonita, flor por tudo quanto é lado, né? E foi um negócio muito emocionante, música, um negócio lindo, né? E quando chegou na hora dos votos, eles pediram para os noivos, cada um falar os seus votos. Eles haviam preparados, o noivo especialmente, ele tinha memorizado uma série de versículos sobre casamento. E ele começou a prometer para ela que eu vou te amar, eu vou te proteger, eu vou não sei o quê, e citava o texto, e ele foi embora, e foi prometendo, e foi prometendo, e foi prometendo. Tinha um sujeito atrás de mim, bateu no meu ombro assim, disse assim: acho que ele está prometendo demais, cara. É interessante, né? O casamento, o dia do casamento, a cerimônia é uma coisa. Viver a vida de casado é outra coisa. No caso do inglês, né, os americanos lá, eles tem 2 palavras diferentes.
Uma é o wedding, é o dia do casamento. O outro é marriage. São duas coisas diferentes. Para nós, todos chamam casamento, então é meio difícil. A gente, né? Mas a gente pensa o seguinte, que o casamento, mostra lá as duas alianças. A gente pensa que o casamento é assim, ó. É um negócio lindo, as duas alianças, a gente faz as promessas, entra aquela música por trás, dá a bênção, beija a noiva, sai, que coisa maravilhosa. Isso é realmente o wedding, o dia do casamento. Agora o casamento, mostra aí como é que é o casamento. O casamento é assim, ó. O casamento é uma engrenagem, queridos. É uma engrenagem, você tem que trabalhar para tirar areia, você tem que estar trabalhando para ele manter. Casamento é uma coisa muito difícil. Na verdade, eu inventei um pequeno gesto, que eu digo assim: existe o dia que você casa, e Deus queira que não exista o dia que você se divorcie. Mas todos os dias da sua vida, ou você está casando, encaixando, ou as engrenagens estão batendo, e você então está descasando, você está divorciando, todo dia. Tem um momento do dia que você está encaixando, que você está casando, está dando certo, a conversa é boa, e tem hora que a conversa não é tão boa, a coisa dá conflito. Isso é casamento. Casamento, nós não temos famílias, queridos, perfeitas. Nós temos essa engrenagem, essa luta, e viemos aqui falar sobre a graça perfeita para as famílias imperfeitas, né? O IBGE diz que 3 em cada 10 casamentos hoje no Brasil terminam em divórcio. Uma pesquisa feita pela revista Women's Day nos Estados Unidos, 36% dos entrevistados não escolheriam o mesmo cônjuge se tivesse a chance de recomeçar. Deu para entender? Se tivesse a chance. Então assim, ó, vamos supor que seu casamento acabou, você tem a chance de recomeçar. Você escolheria o mesmo cônjuge? 4 em 10 não escolheriam. Por exemplo, eu sou casado há 40 anos, acabei de cumprir 40 anos em janeiro, né? Eu nunca quis me divorciar da minha mulher, nunca, gente, seriamente, nunca quis. Eu já quis que ela morresse. Aí sim, porque aí me dava a chance de começar de novo. Nunca cheguei a fazer oração, né? Eu tentei limpar a engrenagem, nós estamos casados há 40 anos. A verdade é que a nossa vida de casado, ela tem uma mistura de alegria, de tristeza, de luta, de dificuldade, de imperfeições. Mas nós estamos hoje começando essa mensagem fazendo uma declaração. A nossa confissão de verdade absoluta de que Deus está trabalhando a favor da sua família. Deus não está dormindo, Deus está acordado, Ele não está de férias, Ele misteriosamente, até quando você não está preparado, Ele cuida dos seus filhos, Ele zela por você, Ele quer dar graça perfeita para famílias imperfeitas. Agora, nesse texto, sabendo que Jesus trabalha a favor da minha família imperfeita, eu quero lhe sugerir 4 coisas que você precisa fazer. Em primeiro lugar, convide a presença de Jesus. O texto diz, Jesus foi convidado. Todas as casas, queridos, têm problemas. O texto diz, acabou o vinho. Isso é no dia do casamento. Ele já estava com problema na festa. Jesus está presente. Jesus estava presente porque ele foi convidado. Lembra de Mateus 7, lá no finalzinho, quando Jesus está terminando o sermão da montanha, e ele conta aquela casa ele conta aquela história de uma casa que foi construída sobre a rocha, e a outra casa foi construída sobre a areia. E veio a tempestade, veio as enchentes, veio os ventos, uma casa caiu e a outra não caiu. Sabe uma coisa que a gente esquece de aprender nessa parábola? É que os ventos, a tempestade, a enchente, veio sobre as 2 casas. É uma estupidez pensar que se você for fiel a Jesus, não haverá vendaval na sua casa. É uma bobagem acreditar que não haverá enchente, que não haverá
enchentes emocionais, espirituais, haverão problemas, eles acontecerão. O importante é saber onde é que ela foi construída, porque os problemas virão, filhos vão se desviar, haverá discordância sobre dinheiro, haverá brigas por causa de herança, haverá ingratidão de filhos e netos por quem você se deu, haverá briga entre parentes em geral, e haverá coisas que você não nem é culpado, enfermidades de longos anos, pessoas doentes que vêm morar com você, que você tem que cuidar, tantas dificuldades que nós enfrentamos. Nós temos essa amiga, a Marta e eu temos uma amiga, que ela teve a mãe dela, teve um marido trabalhador, um homem trabalhador, ia para o serviço todo dia, mas quando saía do serviço, ele era alcoólatra, ele era violento, ele batia nela todos os dias. As vizinhas diziam assim: larga esse homem, larga esse homem. Muito bem, esse homem em algum momento, ele teve Alzheimer. Então aí as vizinhas disseram: agora é a hora de largar, você agora deixa ele num asilo, ele não lembra de você de qualquer jeito, e vai viver a sua vida. Aquela mulher tomou a decisão de cuidar daquele homem que agora era manso, que não a espancava mais, que não bebia mais, tinha uma saúde muito boa, mas não lembrava dela, e ela cuidou deste homem dia a dia, até o final de sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus estava presente. Aquela mulher colocou Jesus no seu casamento, e apesar de todo o sofrimento, soube levar até o fim a sua missão. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é convidar essa presença de Jesus. Como é que a gente faz isso? A gente tem que... Eu sei que é mais do que mera religiosidade, mas tem que ter um pouco de religião. Você tem que vir para a igreja, tem que trazer o filho, tem que aprender a ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia em casa, tem que cantar. De vez em quando estou sentado lá no sofá, eu vejo que a minha esposa lá na cozinha colocou um CD e ela está cantando. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Tem 4 verbos no gerúndio lá, diz falando a Bíblia. Em segundo lugar, cantando e entoando de coração os hinos espirituais. Em terceiro, dar graças ao invés de ficar reclamando. E quarto, se sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Cantar faz parte. Abre a janela da sua casa para o Espírito Santo entrar. Então, música. Você precisa orar. Tem gente que não gosta de orar. Tem que orar nas refeições. Tem que, pelo menos isso, no mínimo isso. Tem que ter um momento de oração especial. Tem que orar na crise. Tem que orar pelos outros, né? Na nossa casa nós tínhamos versículos bíblicos pendurados na parede, né? Por quê? Porque eu achava assim: eu não vou poder ensinar meus filhos o tempo todo, mas se eu tiver versículos aqui, eles vão achando. Hoje assim, em versículo não é muito, né? Não é muito bonito, não combina, né? Mas eu queria que meu filho, quando tinha 13, 14 anos, quando já estava a tendência de ficar pensando bobagem, deitado na cama, que ele tivesse aquele versículo lá na frente, que diz: ame ao Senhor ou ele vai acabar contigo. Mais ou menos, não é o seu. Mas que ele tivesse algum versículo para se inspirar, para pensar em Deus, ao invés de pensar bobagem. Me encontrei uma vez com um amigo que falou assim: eu peguei aquela sua ideia de desenhar, eu tenho na internet um negocinho chamado lições de guardanapo, e ele pegou aquela ideia e ele começou a desenhar para os filhos. A esposa é arquiteta, então eles colocaram um quadro branco, na hora do café da manhã ela desenha alguma coisa sobre Jesus, para uma lição para eles aprenderem. Então, em primeiro lugar, convide Jesus, de um monte de maneiras, convide Jesus para o seu casamento. Segundo lugar, siga a palavra de Jesus. O texto diz: fazei tudo o que ele vos disser. Agora, queridos, aqui é o momento que eu posso fazer uma lista de coisas que a gente tem que fazer, uma lista de mandamentos. E aí vocês estão mais do que acostumados. A gente vai falar que o marido precisa amar a esposa, que a mulher tem que respeitar o marido, que os filhos têm que honrar os pais, que a gente tem que criar os filhos no temor do Senhor, aquela coisa toda. Eu quero resumir isso aí numa coisa só.
Se você estudar o livro de Efésios, de um jeito assim mais específico, aquilo que eu acabei de falar para você, essa estrutura, enchei-vos do Espírito, 4 verbos no gerúndio, diz, como que eu vou me encher do Espírito? Falando os salmos, falando a Bíblia. 2, entoando de coração ao Senhor. 3, dando graças por tudo ao Senhor, ao invés de reclamar. Aí vem esse 4º verbo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí é que ele fala, a mulher seja submissa ao marido. Mais embaixo ele fala assim, o marido ama a mulher. Depois ele fala assim, filhos, obedecei os pais. Pais, não irriteis vossos filhos. Está vendo que todas essas funções que vêm debaixo de sujeitando-vos uns aos outros, são exemplos de sujeição. A mulher, ela entra por baixo do marido e levanta ele. O marido entra por baixo da mulher e a ama, levanta ela. O filho, ele honra o pai, coloca ele para cima, tá certo? O pai não fica irritando o filho, ele cria o filho para temer a Deus. E continua, diz que o empregado tem que servir até quando o patrão não está olhando. E depois diz que o patrão não devia tratar as pessoas com desigualdade. Está vendo que tudo tem um ar de submissão. É através dessas coisas que nós fazemos dentro de casa ou no mundo profissional, que nós nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo, e assim nos enchemos do Espírito Santo. Veja bem, falar um pouco do marido. A Bíblia diz que o marido tem que amar a mulher. O que é isso? Vamos pegar João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então amar é dar. Agora, ele deu o seu filho, então é dar sacrificialmente. Mas Deus, ao dar o filho, deu a si mesmo. Então amar é dar-se sacrificialmente. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é o bem maior do outro. Está aí a minha definição. Amar é dar-se sacrificialmente para o bem maior do outro. Me diz, um marido que olha para a esposa e diz, eu vou me dar sacrificialmente pelo bem maior da minha esposa, essa mulher vai achar esse cara espetacular, porque ela vai dizer assim, esse homem, ele se sacrifica para o meu bem maior. Teve uma mulher dos anos 70, uma feminista chamada Sheer Height. Ela é autora de uma das obras mais polêmicas sobre sexualidade feminina, chamado Relatório Height, 922 páginas. Ela é uma feminista, e ela foi dar a opinião do que as mulheres esperam. Agora, o que uma feminista ia dizer? Que as mulheres precisam de mais espaço, ou precisam mais direitos, ou precisam disso. Sabe o que ela falou? Está lá no relatório dela. 98% das mulheres desejam proximidade verbal. Elas querem conversar. E todos sabem como é que a mulher conversa, certo? A mulher conversa, não, é importante, aprenda. A mulher conversa assim, o marido tem que olhar, porque o marido fica com aquela cara de bobo, olhando a televisão e diz, aham. Ela sabe que você não está olhando, ela sabe que você já entrou num astral diferente, tá? Como é que é? Então ela quer que você olhe para ela e converse com ela. Nós homens, gente, nós precisamos aprender a falar mais e a falar coisa bonita. Veja Salomão era o craque das grandes palavras. Ele virou para a esposa dele e falou assim, mulher, você é como uma égua, mas não é qualquer égua não, é a égua dos carros de Faraó. E a mulher achou assim, ai que lindo. Ela achou assim que ele estava se gastando no romantismo. Uma vez eu fui num retiro de casais, eu não era o palestrante, eu era participante. E o palestrante está falando sobre isso, ele contou essa história aí de Salomão, e ele falou assim, nós precisamos ser mais românticos. Romance não precisa dinheiro, precisa palavras. Você precisa escolher, você precisa escrever um cartãozinho, você precisa gastar o verbo. É isso que você precisa fazer. A mulher adora isso, ela quer a proximidade verbal. Aí eu falei assim, eu sou pregador, né, cara? Eu sou pregador, eu falo, né? Eu falei assim, não, nesse retiro eu vou falar um troço bonito para minha mulher. Então depois que a gente almoçou,
Fomos para o quarto, era um hotel assim, fazenda, os quartos eram mais distantes, e quando nós estamos já deitados na cama, assim, eu lembrei que eu tinha que voltar chama o local mais central ali do hotel, para pegar meus e-mails. Então eu peguei o meu computador, fui até a porta, e a minha mulher deitada lá, a Marta deitada na cama, eu falei, é agora. Eu já tinha treinado. Então assim, querida minha, ela já levantou a cara assim. Você que está aí, acostada em nosso leito de amor, aguarde um instante, enquanto irei ali à frente buscar meus e-mails, e depois, para celebrar o nosso amor, voltarei, como cabrito saltitante sobre os montes. Foi verdade. Ela virou assim a cara na cama e falou assim, com essa barriga aí eu quero ver o cabrito saltitante. É por isso que o casamento está durando até hoje. Os dois têm bom humor. Ai, gente. Agora, a Bíblia fala para a mulher respeitar o marido. Mulheres, vocês vão entender isso aqui, é um negócio muito simples. É o seguinte, Deus fez na família uma diretoria, e disse que o homem é o presidente. Ele pode ser um presidente ruim, mas ele ainda é o presidente. E você é a vice. Agora, quando tem reunião de diretoria, como é que é? Como qualquer empresa, com a reunião de diretoria, a gente tem reunião, a gente fica de pé, encosta na parede, fala umas coisas. Mas quando o presidente tomou a decisão, a mulher precisa se acalmar, gente. Fala assim, ó, não, agora o homem decidiu. Agora ele é responsável pelo resultado. Tá certo? Isso é muito importante. Quando a mulher fala assim, o homem decidiu, mas eu ainda acho que está errado, e ela quer cavucar. Aí o que a Bíblia diz? Ela fala assim, é melhor morar em cima do telhado do que com essa mulher, porque ela parece aquela gota de água que bate no balde, fica vou dormir em outro lugar. Eu acho que nós precisamos parar com aquela piadinha, não estou falando sério, parar com aquela piadinha, sabe aquela piadinha assim? Não, o homem é a cabeça do lar, mas a mulher é o pescoço, e ela gira a cabeça onde ela quiser. Eu vou dizer assim, ó, não é uma boa piada cristã, não é. Nós devíamos parar. Tem mulher, eu já vi mulher humilhar o marido em público, sem falar nada. Reunião assim, reunião de casais, aí o marido, né, fala, não, porque não sei o que, ela dá um passinho para trás assim, fala assim, ó. Não faça isso, vai brigar com ele em casa, está desrespeitando em público. Às vezes é assim, ó, entendeu? Tanto que nós podíamos falar sobre honra que os filhos precisam dar. Eu quero dar uma palavrinha assim rápida. Seu pai e sua mãe vão envelhecer. 2 dias atrás tive um aconselhamento com uma moça que teve que receber em sua casa a tia do marido dela, porque os 3 filhos dessa mulher não queriam recebê-la na sua velhice, e ela teve que receber, mulher doente, usava fralda, não conseguia se comunicar, tinha muito problema, e essa moça que não é filho, é quem foi honrar. Está vendo? É uma submissão, você se submete e levanta o outro. A Bíblia claramente diz, nesse segundo ponto, fazei tudo o que Ele vos disser, porque Deus trabalha pela nossa família, mas a minha parte é fazer o que Ele quer que eu faça. Eu preciso amar sacrificialmente, levantar, elogiar, ser leal, saber conviver, saber comunicar.
Então, em primeiro lugar, convide a presença de Jesus. Em segundo, siga a palavra de Jesus. Em terceiro lugar, espere os milagres de Jesus. No caso aqui, eles encheram aquelas talhas com água, e a água foi transformada em vinho por Jesus. Pense, aquelas talhas eram de pedra, as talhas não eram especiais. O que tinha nelas era água, não era uma coisa especial. Não havia nada intrinsecamente bom. A água é uma coisa boa, certo? Mas não havia nada ali especial que Jesus teve que transformar. O que eu estou tentando dizer assim, ó, o seu casamento, a sua família pode estar numa crise muito grande. Pode ser que não tenha nem água. Talvez a água seja uma água suja. Mas a verdade é que a talha era de barro, o marido é de barro, a esposa é de barro, os filhos são de barro, mas Jesus fez o milagre. Jesus é que transformou. Veja a questão dos nossos filhos. Nós temos um controle limitado sobre o que podemos fazer com os nossos filhos. A gente estabelece rotina, ensina eles a estudar, a trabalhar, a evitar compras compulsivas. Aquele teatro que vocês viram aqui, quanta coisa errada acontecendo, né, nessa família normal, né? E aí, mas tem hora que o nosso filho sai para a rua. Qual é o controle que nós temos? O que vai acontecer? Como ele sofrerá? Que decisões estúpidas fará? Como que os seus hormônios o levarão a fazer decisões, porque os hormônios jamais se convertem, e eles farão decisões erradas por causa deles. Essa estupidez de uma juventude, e nós já passamos por isso, ficamos amedrontados, queremos segurar, não conseguimos. Queridos, o que eu preciso? Eu preciso fazer aquela oração: Jesus, mande alguém, Jesus, proteja, Jesus, faça um milagre. É o Jesus que pode transformar a água. No curso do Haggai, uma vez, nós temos um curso sobre liderança avançada. Tinha um cidadão, não quero dizer o nome dele, ele estava lá sentado no último banco, mestrado em liderança. Tem a aula de liderança, ele está assim, ó, Tem a aula de metas, visão em metas, ele, Aí tem a aula de evangelismo e tal, e vai embora. Quando chega na aula de família e prioridade, quando termina a aula, aquele homem se ajoelha no chão, lá na última cadeira, corre no rosto dele aquelas lágrimas. Ele fala: eu preciso cuidar da minha família. Queridos, foi aí que Jesus fez o primeiro milagre. O milagre é esse, onde eu entendo que eu preciso que Jesus faça uma mudança em mim, dentro de mim, eu mude o meu coração. Não é tanto, eu preciso trabalhar, mas o trabalho não é minha vida. Eu preciso ganhar dinheiro, mas isso não é minha vida. Eu preciso ser empreendedor, mas isso não é minha vida. Eu assisti um filme, quando foi? Foi ontem, onde um sujeito foi destruído tudo, a casa dele foi perdendo, a empresa, aviões, um homem riquíssimo. E quando, num certo momento do filme, ele está sentado num sofá, aquele desastre na casa dele, e ele diz assim: a coisa mais preciosa da minha vida é a minha esposa e minha filha, que estão dormindo aqui no quarto ao lado. Está vendo? É um momento em que você precisa... Jesus faz um milagre no coração da pessoa, na questão de prioridades. Uma outra história, amigo meu também, a filha teve uma doença, os meninos de 10 anos, 12 anos, os médicos não encontravam a bendita resposta para a doença, era difícil de descobrir o que era, e ele, um dia desesperado, ele levanta de madrugada, vai até o quarto da menina, se ajoelha do lado da cama, encosta a mão assim, temerosamente, para não acordá-la, e ele então faz uma pequena oração. Veja bem, a Bíblia diz: a oração da fé levantará o enfermo. Não era essa que ele fez, não era essa. Essa é a fé, é a oração do desespero, é a oração da angústia, é a oração do clamor, é uma oração de um pai que está com o coração sangrando, e ele diz assim: Senhor, faz alguma coisa pela minha filha. 2 semanas depois, ela estava boa. Jesus fez o que nenhum médico tinha descoberto ainda que era o problema. Jesus fez o milagre. Agora, eu conto essa história com aquela dor no coração, porque eu sei de muita gente que ora e Deus não responde.
ora e continua doente. Mas eu estou dizendo, o que eu tenho que esperar? O milagre de Jesus faz parte do meu relacionamento familiar. Eu esperar que Jesus faça alguma coisa. Eu passei, há mais ou menos 25 anos atrás, o pior momento da minha vida, uma depressão muito grande. Eu tinha um cansaço muito grande, meus ossos doíam, eu tinha dores no peito em vários lugares do corpo, eu tive falta de dinheiro, uma solidão muito grande, os amigos abandonaram, e eu lembro que debaixo dessa negritude que era o meu dia e a minha vida e a falta de esperança, um dia eu acordei de noite, madrugada, como se tivesse um paralelepípedo aqui, uma pedra enorme no meu peito, e eu não conseguia respirar, e eu acordei assim, eu sentei na cama, a Marta dormindo do meu lado, e você sente assim que há o quarto está mais escuro do que costume, uma presença maligna ali, perto de você. E aí, queridos, eu sou pastor. Aí você espera que eu vá dizer uma frase do tipo assim, em nome de Jesus, sai daqui, alguma coisa. Gente, nem isso eu consegui fazer. Eu apenas clamei, foi um gemido, foi uma angústia, foi assim, Jesus, me ajuda. E aquilo sumiu. Deus nos protegeu naquele dia. Então, queridos, você tem que convidar a presença de Jesus, seguir a palavra de Jesus, esperar os milagres de Jesus, e por último, celebre a glória de Jesus. Todos nós, todas as nossas famílias, são como pequenos outdoors da glória de Deus. Quando Deus faz alguma coisa para nós, Ele manifesta a sua glória, e os discípulos creem nele. Só que às vezes o seu casamento não está aquele espetáculo, a sua família não está aquele espetáculo, não é um outdoor brilhante, mas tem pequenas vitórias, tem pequenas conquistas. Nós temos que a apreciar e a celebrar todas as pequenas conquistas que aparecem na nossa vida. Nossa sociedade, queridos, está sem modelos. Nossa sociedade precisa enxergar você, o seu vizinho, precisa enxergar que você trata a sua esposa bem, que a sua esposa sorri, que você trata bem os filhos, que os filhos são obedientes. É um outdoor da glória de Deus. Alguma coisa precisa acontecer lá. Então você precisa aprender a ser esse espelho, a mostrar, mas qualquer coisa que acontecer de certo, você tem que celebrar. Qualquer coisa que acontecer de certo, entenda, você está a caminho. Nós estamos a caminho da maturidade, nós estamos indo. Então, como nós estamos indo para a maturidade, qualquer pedacinho de progresso é um progresso em nome de Jesus, e nós precisamos aprender a celebrar. Então, o seu filho, que está acostumado a tirar 6, ele agora tirou 8, o que você faz? Você celebra. Seu marido, passa a noite toda preocupado, ele está trabalhando lá no PowerPoint dele, ele diz assim, nossa, amanhã eu tenho uma apresentação na empresa, e você fica preocupada e tal, e ele está lá, quer café? Bem, não, me deixa em paz, aquele negócio todo, e ele vai trabalhando, no final ele levanta, toma banho, agarra o negócio, vai para a empresa, você fica aqui angustiado, o que vai dar, ele não conseguiu te telefonar durante o dia, passa o dia inteiro, ele chega em casa, e ele fala, e aí, como é que foi? Ele fala, foi ótimo. Aí o que você faz? Pula no pescoço dele e diz, eu jamais duvidei de você. Você tem que celebrar de que deu certo. No começo do meu casamento, eu aprendi isso. Quando o feijão, como é que chama? A carne era ruim, ou o feijão era ruim, carne principalmente, a carne ficou dura, você não mete o pau na mulher, você fala assim, quem que te vendeu essa carne? Você tem que botar a culpa em outro, entendeu? Mas quando ela acerta, você não fala do açougueiro, você fala assim, você é o máximo para fazer o bife. Você tem que aprender, queridos, faz parte, nós celebrarmos as vitórias. Meu pai foi médico aqui em Minas Gerais, foi perseguido aqui, isso há 60 anos atrás, 60 anos atrás,
botaram fogo na igrejinha presbiteriana, que ele era pastor, era médico, né? Que ele frequentava, era presbítero lá. Ele sofreu muito, tem histórias fabulosas para contar, mas de qualquer forma, uma vez, muitos anos depois, eu tinha aqui uns 10 mais ou menos, não me lembro bem, eu estou na minha casa agora em Casa Branca, em São Paulo, e vem essa mulher, e essa mulher chega e fala assim: ai, Shirley, eu preciso te contar uma coisa. Shirley é minha mãe. Fala assim: Shirley, eu preciso te contar uma coisa. Eu estava em São Paulo, tinha uma colega de quarto lá, e ela falou assim, que ela era crente. Eu levei o maior susto, eu falei assim: como assim? Já moro com você há 6 meses, eu não descobri que você era crente antes, né? Ela era uma agente secreta do reino de Deus, e ela então estava ali, e ela falou assim: ah, o Roberto, meu pai, esse sim era crente, que tomou uma posição séria e firme ao lado de Jesus. Eu lembro dele lá nas Minas Gerais, né? E eu estava assim, moleque, né, olhando para ela, dizendo assim: ela está falando do meu pai? Ela está falando do meu pai? Quando aquela mulher elogiou meu pai, o que eu senti, queridos? Eu senti que eu podia celebrar um pedaço da glória de Deus, que foi manifestada no meu pai, naquela igrejinha, naquela cidade do interior de Minas. Mas eu senti uma coisa, e eu pude dizer: obrigado, Jesus. Eu era uma criança. Então você aprenda a celebrar, a celebrar, a celebrar. Procure pequenas manifestações da glória de Deus na sua família. Isso não é um otimismo tolo, não é levantar de manhã e ficar, pensar positivo. Não é pensar positivo, é pensar que a graça perfeita de Deus fez alguma coisa pela minha família imperfeita. Graça perfeita para famílias imperfeitas. Então aqui está o resumo. Mostra o PowerPoint ali, o resumo. Qual é a sua parte? Convide a presença de Jesus, siga a palavra de Jesus, espere os milagres de Jesus e celebre a glória de Jesus. Eu vou encerrar fazendo uma diferença importante entre misericórdia e graça. Um pouco de doutrina. Misericórdia é não receber o que você merece. E graça é receber o que você não merece. Vamos de novo? Vamos de novo? Misericórdia é não receber o que você merece. E graça é não receber, é receber o que você não merece. Vou explicar. Um rei, vamos supor, sai na sua carruagem para dar uma volta. E quando ele está indo na estrada, percebe que ali na frente tem um reboliço. E ele então vai até lá e ele para a carruagem. E aqui, do lado da carruagem, o soldado grande do rei espremeu um homem, um bandido na lama, com o pé em cima da cabeça dele. E ele está dizendo: rei, este homem estava planejando matá-lo agora durante a sua viagem de carruagem. O que o senhor quer que eu faça com ele? Então, queridos, misericórdia é não receber o que você merece. Aquele homem na lama merece ser condenado, mas recebeu misericórdia. O rei disse assim: está perdoado. Sabe o que é graça? Graça é pegar aquele moço, colocar na carruagem, voltar para o palácio e fazer dele um filho. Isso é o que nós recebemos. Deus não somente nos deu misericórdia em não nos condenar, Ele nos deu graça e nos tornou filhos de Deus. O salmista disse que Ele nos tirou de um poço de perdição, e Ele levantou a nossa vida e colocou nossos pés sobre uma rocha, e nos deu um novo cântico, um hino de gratidão ao nosso Deus. Foi isso que Jesus fez. Graça, graça, graça sobre graça. Então, graça perfeita para famílias imperfeitas é o que nós precisamos, é o que Deus tem para nos dar. Louvado seja o seu nome. Deus os abençoe. Quero te convidar a ficar de pé, meu irmão, minha irmã. Lembrando a você que hoje só foi profeticamente, como o pastor Ebenezer citou aqui no início. Já foi chuva de bênçãos, não é verdade? Você foi abençoado.
Então, feche os seus olhos nessa hora, por gentileza. Gostaria que você pensasse sobre a festa que você planejou no seu coração, essa festa da sua família, essa festa do seu casamento. Não vá embora, espere só mais um instantinho. Esse talvez seja o seu momento. Pense sobre o seu casamento, sobre a sua vida. E eu quero te convidar a pensar também um pouco mais sobre a sua vinda aqui nessa noite. Eu quero que você pense como que você armou essa festa, planejou essa festa. Se Jesus não for o convidado de honra, certamente o vinho pode acabar. Se você não fizer o que Ele te manda, certamente não haverá o milagre. Se você não entender que o seu coração é barro, seu marido é barro, você é barro, sua esposa, barro, filhos, barro, certamente, se não esperar o milagre dele, vai continuar tudo como água para ser jogada fora. Mas coloque suas mãos sobre o seu coração nesse momento. Como eu sempre digo, não há nada de místico em colocar a mão no coração. É só para você saber que agora é você e Deus. Para a festa que você sempre quis na sua vida, de uma vida com alegria, de uma vida com propósito, para viver um tempo de alegria. Convide-o para entrar agora na sua vida, para ele ser aquele que vai direcionar a festa do seu coração, porque aí você vai entender essa graça para a sua família imperfeita, porque afinal de contas você também é imperfeito, mas com ele, por essa graça maravilhosa, certamente você vai mudar a sua vida, ter a sua vida mudada, e vai mudar também a história de todos aqueles que estão à sua volta. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero te convidar para a festa da minha vida, quando às vezes a tristeza, o desconsolo, a angústia, a ansiedade tomaram conta. Eu entendi que o vinho acabou, mas nessa noite eu quero receber essa graça, eu quero viver essa misericórdia. Por isso eu te convido para entrar na minha vida, no meu coração, e claro, mudar a minha história e a minha família. E eu faço essa oração em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu vou fazer 2 orações para a gente estar indo embora. Eu quero agora orar. A primeira oração é por você que fez essa oração convidando Jesus. Você entregou esse convite para Jesus agora entrar na sua vida e estabelecer essa festa, essa mudança, esse milagre na sua vida pessoal. Eu preciso orar por você, eu quero orar por você, abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Mas eu quero te conhecer. Quem fez essa oração, levante a mão bem alto. Fez essa oração pela primeira vez, dá um sinal aqui. Deus abençoe, as mãos levantadas. Pode levantar, pode ficar, levante bem alto sua mão para eu poder enxergar daqui de baixo. Deus abençoe, lá no canto, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Meu irmão, você, minha irmã que levantou sua mão, você que faz essa confissão pela primeira vez, eu quero te convidar para descer aqui. Nós vamos orar junto por você. Pode vir sem constrangimento. Se você convidou essa pessoa que levantou a mão, conduza para vir aqui, estar conosco aqui na frente. Eu quero orar abençoando, eu quero orar pela sua família também, e eu quero te fazer uma lembrança, te dar uma lembrança. Amanhã continua o nosso congresso,
às 19h30, no mesmo horário, aqui no templo principal. Teremos uma surpresa especial para você, lembrando que os adolescentes têm uma programação especialmente formada ali, gerada para eles, bem como para as crianças. Então amanhã às 19h30, nesse tempo, continua, e amanhã vai ser punk, vai ser bênção. Agora eu volto a falar com você, você que estava longe dos caminhos do Senhor, quer voltar, restabelecer essa aliança com o Pai. Venha, que aqui é o seu lugar, pode vir. Pessoal, abra os corredores, ninguém sai agora para não congestionar esses corredores. Eu quero orar por essas pessoas, eu quero orar pela sua família. Amém? Você que ainda está nos seus bancos, aí no banco, feche os seus olhos agora, levante a sua mão assim bem alto. Enquanto isso, essas pessoas que se decidiram por Cristo, convidaram a Ele para entrar na sua vida, elas estão vindo, devem ter toda a liberdade aqui entre nós, devem ter toda a liberdade, não obstruam os corredores. Esse é um momento especial.